Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe Ditas, para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno, deixa eu ver aqui, caderno azul, isso mesmo, caderno azul. Bom galerinha, vale lembrar que a gente tem as resoluções dos Enems anteriores a 2014 também, a gente está terminando de 2019, então não deixem de conferir lá, que está bem interessante as playlists. Tem playlists de redações nota 1000 para ajudar vocês aí. Então não deixem de conferir aí que vai ajudar vocês aí nos estudos, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 19. A questão 19 ela é bem interessante, ela é de filosofia, né? No caso aqui, no caso sobre Tucídides, né? E Aristóteles, né? Tem dois textos bastante interessantes aí para a gente analisar, olha só. O texto 1, ele diz o seguinte: olhando, o texto História da Guerra, né, de Peloponeso, né, no caso aqui de Tucídides, né, beleza, o texto 1 diz o seguinte: olhamos o homem, a lei, as atividades públicas, não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que empecilha a ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Beleza. O texto 2 de Aristóteles, né, no livro A Política, ele trata o seguinte, olha só, ele descreve, né, um cidadão integral pode ser definido por nada e pelo direito de administrar justiça e por exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem ser depois de certos intervalos de tempos prefixados. Beleza, aí a pergunta diz o seguinte, olha só, ela retrata o seguinte: comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, né, no século V a.C., quanto para Aristóteles no século IV a.C., a cidadania era defendida pelo quê, né? A. Pelo prestígio social. B. Pelo acúmulo de riquezas. C. Pela participação política. D. Local de nascimento ou é grupo de parentesco? Pause o vídeo e tentem fazer aí, né? Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram aqui a letra C, vocês acertaram, né? Olha que interessante. Porque, primeiramente, né, se a gente for analisar o conceito de cidadania aí na antiguidade, ele estava muito relacionado aí ao poder vigente político. Então, isso tudo encaminha aí a política, né? Porque, olha só, né, a pergunta aqui no caso, a cidadania era defendida pelo quê? Se a gente for analisar os dois textos, ambos os textos, tanto de Tucídides quanto de Aristóteles, reparem as palavras-chave, né, que no caso, olha só, pelos próprios interesses, que no caso, atividades públicas, né, que decidimos as questões públicas. Se vocês forem analisar o texto, ele já está te dando direcionamento a questões públicas, atividades públicas. Então, o que isso está direcionado? Exatamente sim, em exercer aí a política, né? Olha só, no texto, e a política, né, também, de Aristóteles, ele está direcionando, né, um cidadão integral pode ser definido nada mais nada menos pelo direito de administrar, exercer funções públicas. Reparem ambos os textos, que ambos falam sobre atividades públicas. Então, ele já te direciona aí na questão política, né? Exatamente na participação política. E se a gente for analisar, olha só, o conceito aí, né, de cidadania aí, na antiguidade, que ele estava relacionado ao poder político, exatamente, né, vigente a uma sociedade. Então, se a gente for analisar os textos, eles demonstram isso, já te encaminham a esse raciocínio, né? Tanto que a democracia contemporânea, aí no caso, permite que qualquer um seja cidadão, desde que esteja aí conforme as leis, a lei, né? Então, aí frisa muito essa questão de lei, né? No caso aí, na antiguidade, aí, esse caráter aí participativo dentro da política que ia determinar aí quem poderia ser o cidadão. No caso, por exemplo, em Atenas, né, por exemplo, aí no caso, os homens que eram nascidos naquela polis, se fossem só maiores de 20 anos, que poderiam ser cidadãos. Então tem muito disso, né, a lei, os critérios aí, né, os homens
maiores de 20 anos. Então, o texto retrata, o primeiro fala sobre cidadãos atenienses. Então, a gente direciona aí, em questão, justamente nessa questão aí de filosofia, né, de humanas, ela já te direciona a relação à política, né? Justamente pelo fato dele já descrever atividades públicas. Por que não são as se você for analisar? Prestígio social. Se a gente for analisar o primeiro texto, olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses. Então, não é somente os próprios interesses, e sim o bem comum. Então, você já pode já excluir de cara aí a primeira opção, a letra A, não é só prestígio social. O mesmo com acúmulo de riquezas, né? Se você for analisar ambos os textos, olha só o segundo texto, não é definido pelo... nada menos que pelo direito de administrar, né? Então, no caso aqui, exercícios de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidos duas vezes. Então, também não é sobre acúmulo de riqueza, né? Que os textos vêm aí direcionar. Não é a mensagem que ele quer passar, né? É local de nascimento. Apesar de, você poderia confundir, apesar de, no primeiro texto, ele retratar sobre nós, cidadãos atenienses, não é esse o objetivo não é o objetivo da questão, né? Que a pergunta está se referindo, né? Grupo de parentesco também não, aqui não define critérios de grupos de parentesco. Apesar de ter as leis, né? A questão aí da idade, dos homens, no caso, aqui não é grupo de parentesco. E sim, qual que é a cidadania? Ela era definida como? Através de quê? Exatamente pela participação política, que é o que ambos os textos aí vão te direcionar. Ambos os textos, eles relatam sobre atividades públicas, né? Funções de exercer, administrar justiça. Então, ambos estão falando sobre isso. Então, qual direcionamento seria aí? Administrar justiça, exercer atividades públicas, exatamente a participação política. Beleza? Bom, gente, espero que tenha ficado claro direitinho aí, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E espero que vocês também tenham conseguido aí acertar aí direitinho. Cuidado com as pegadinhas, né? Porque essa questão aí poderia te confundir também, né, em relação aí a essas alternativas aí. A questão de filosofia, ela deve ser analisada, né, porque ela pode te confundir aí. Então, tomem cuidado com as pegadinhas, beleza? Bom, espero ter ajudado. Vejo vocês aí nas próximas resoluções das questões de humanas, né? Não deixem de compartilhar, de curtir, se inscrever, que vai estar ajudando bastante aí no crescimento do canal. Espero ter ajudado vocês, né? Até as próximas questões e bons estudos para vocês aí, beleza?